Eu conheci o Hu no Facebook, na verdade em grupos de Facebook, né, ele sempre estava lá postando, sobre o trabalho dele, quando ele ia trabalhar ele postava vídeo das redondezas da casa dele, e tinha muitas mulheres comentando, muitas mulheres curtindo. Um dia eu curti e ele mandou uma mensagem para mim no direct. Eu já pensei: "Tá, né, imagina quantas mulheres ele não conversa, quantas mulheres ele não responde". Ele participava desses grupos Brasil, Turquia do Facebook. E ele já chegou me dando oi, falando que ele estava procurando uma esposa. Eu falei: "Tá, você tá procurando uma esposa e por isso tá cheio de mulher te seguindo, né?". E ele falou que sim, que ele estava mesmo, conversando com algumas e que ele iria parar quando ele achasse a pessoa certa. Essa parte da resposta eu gostei. A gente começou a conversar. E cada vez mais eu percebia que os gostos eram parecidos, o objetivo de futuro também era parecido. E o melhor, ele falava inglês, né? O que facilitava muito a nossa comunicação, porque eu também falava inglês. Ele morava num vilarejo na Turquia, era um lugar bem distante, que eu nem consigo pronunciar o nome direito, e era tipo assim, bem pequenininho mesmo, sabe? E o meu objetivo, assim, se algum dia eu fosse pra Turquia, era para conhecer Istambul. E ele me disse que tinha negócios em Istambul. Chegou num ponto, o nosso bate-papo, que a gente estava tão viciado em ter que falar um com o outro, que eu já estava deixando de sair, eu já estava deixando de fazer as minhas coisas, e eu percebi que, nossa, não tinha muito, eu não conseguia fugir, entendeu? Parecia uma droga. E ele soltou assim na lata: "Olha, eu quero casar com você e eu vou fazer de tudo pra isso. Eu senti que a gente pode ser um casal e eu quero tentar. O que que você acha disso?". Eu fiquei paralisada, eu não sabia o que que eu falava. Ele falou: "Ai, leva o tempo que você quiser, mas assim, vem pra Turquia, tira seus documentos, vem pra cá, a gente fica junto". Eu fiquei muito na dúvida, mas ele começou a agir totalmente assim, a favor do que ele tinha falado. Primeiro ele começou a deixar de seguir todas as mulheres, ele deixou de postar as coisas nos grupos do Facebook, e ele começou a me dar uma atenção maior. Eu tive alguns problemas financeiros e ele começou a me mandar dinheiro. Combinou comigo, fez uma chamada de vídeo com a família, me apresentou para todo mundo, traduzia o que eles falavam e a gente conversava. Ele me apresentou como noiva em inglês e falou para a família em turco, apesar de eu não saber turco. O feito maior dele que eu fiquei assim, pasma, que ele me mandou um anel pelo correio e disse para eu usar, porque ele não queria que eu ficasse aqui no Brasil como solteira, ele não queria que eu me conectasse com nenhum outro homem, porque ele tinha certeza que eu era a mulher da vida dele e que ele ia fazer de tudo para conseguir isso. Também falou que quando eu tivesse pronta, ele iria comprar as minhas passagens, que eu não precisava me preocupar com nada. Quando eu estava começando a pegar, assim, um pingo de confiança, porque ele realmente não mudava nada e batia um martelo naquilo todos os dias, uma turca me mandou mensagem. Ela escreveu em turco e escreveu em inglês. Ela se intitulava Esposa dele. E ela me falou que viu que eu estava nos amigos dele do Facebook e me avisou que eu estava correndo perigo, porque ele era o marido dela e ele maltratava ela. Eu perguntei se era sério, se ela tinha como provar isso, e ela me mandou um vídeo que na verdade não tinha o rosto dele, só tinha a parte de baixo assim do pé. Eu não conseguia perceber muito bem. Era só o pé, tipo, o pé de um homem assim vindo até ela e falando e brigando muito alto e ela quase que chorando, mas assim, ele não chegava a tocar nela no vídeo. Ela me mandou esse vídeo, mandou alguns vídeos dos braços dela machucado, vídeos dela chorando, vídeos do rosto também um pouco machucado. Eu paralisei, mas ao mesmo tempo eu fiquei com dúvida, porque eu falei: por que que essa mulher tá entrando em contato comigo para avisar isso? E eu não, ela não tinha um vídeo que mostrasse que era ele, eu não conseguia assimilar aquilo pelos pés, então eu fiquei só pelos pés dele, né, no vídeo. Então eu fiquei confusa se eu acreditava ou se era alguma mulher que estava querendo me separar dele. Mas eu fiquei com medo e aí eu não respondi o bom dia dele no outro dia. Eu não conseguia nem entrar nesse assunto. Eu não sabia.
Porque assim, também se fosse ele, se eu fosse falar pra ele, ele não ia confirmar, né? E eu fiquei assim muito abismada com o vídeo. O vídeo era pesado. E aí eu não respondi ele no bom dia. Fiquei assim bem desconcertada. Só que ele começou a me mandar mensagens e a me ligar. Eu tinha passado o telefone da minha irmã, né, caso acontecesse alguma coisa comigo, ele começou a ligar pra minha irmã também, minha irmã começou a me avisar. Pra lá pra noite, assim, tinham muitas ligações, e aí eu resolvi atender, e eu falei pra ele. Quando eu falei pra ele, ele ficou assim, sem expressão. Falei na chamada de vídeo, não sei onde eu arrumei coragem. Ele ficou sem expressão e ele não sabia, assim, o que falar. E aí ele perguntou se eu estava disposta mesmo a confiar nele, porque ele ia contar toda a verdade, aquela realmente era, já foi, na verdade, uma vez a esposa dele, mas não era mais, era uma ex-esposa, que toda vez que via que ele estava para encontrar alguém ou para ficar com alguém, fazia esse tipo de coisa, porque ela se separou sem querer se separar e prometeu que ele nunca ia ter outra pessoa na vida dele. E aí ele contou que ele realmente brigou com essa esposa muitas vezes e por isso eles separaram, mas que ele nunca tocou nela. E que as fotos que ela me mandou, ele jamais teria feito aquilo. Eu não conseguia acreditar nem nele nem nela, também não sabia o que fazer. Eu também desisti de ir, falei, não, eu não vou. Eu não vou porque como eu vou saber quem é que tá falando a verdade? Ele começou a ficar desesperado, porque ele percebeu que eu não ia confiar nele, que eu não tinha engolido aquela história. E aí ele fez uma chamada de vídeo com a família dele de novo, e tudo que ele falava, a família confirmava. Aquilo me acalentou um pouco, mas não foi o suficiente. E depois de uns 2, 3 dias sem se falar, essa turca, ela voltou. E ela voltou me xingando, agressiva, que tinha visto que eu não tinha deixado de seguir ele, que eu ia acabar com a minha vida, que como eu não tinha acreditado nela, e várias coisas. Eu não entendia muito bem porque ela estava traduzindo do turco pro inglês. Mas assim, ela começou a me pressionar de tipo, você não vai sair desse cara, você não vai excluir ele, você ainda não bloqueou, olha o que ele fez comigo, que não sei o quê. E aí eu fiquei assim, nossa, mas assim, uma pessoa que não me conhece, por que que ia querer, tipo, alertar tanto, sabe? Eu comecei a perceber que tinha uma pressão ali que ela queria que eu não conhecesse ele. E batia muito com o que ele tinha falado que ela fazia. E aí, também, isso me fez, assim, ficar mais pro lado dele. Era um cara que não tinha nenhum conflito comigo nas chamadas de vídeo. Pelo contrário, ele era muito atencioso, queria saber e queria me ajudar e me apoiava. Não batia muito bem com o que ela estava falando. Mas eu também não tinha convivido com ele. E faltava mais ou menos um mês para passagem, né? Porque a gente chegou a comprar a passagem antes disso acontecer. E eu não sabia se eu ia ou se não ia, eu não sabia se eu cancelava. Foi aí que ele entrou em contato comigo de novo, falou que ele tinha certeza que eu era a mulher da vida dele, que ele não ia deixar isso escapar e que ele ia provar de qualquer forma que ele queria o melhor comigo, que ele não era esse homem horrível que ela tinha colocado. Ele falou: olha, se você não vir, não tem problema, eu tô indo até você. Eu vou 15 dias antes da sua viagem e se você não se sentir bem, você não volta comigo, você não precisa me devolver o dinheiro, não precisa nada, mas eu tô indo aí pra você me conhecer ao vivo. Eu achei que ele não viria, mas ele veio. Ele veio pro Brasil 15 dias antes da minha passagem de ida. Comprou uma passagem de volta no mesmo avião que eu. E esses 15 dias que ele ficou comigo, ele foi uma pessoa espetacular, assim. Ele limpava a casa, chegou até a escovar o meu cabelo, cuidava muito de mim, sabe? Se preocupava com tudo, não deixou eu gastar R$ 1. Eu não sei se eu falei, mas assim, eu tenho 33 e ele
49. E eu sou tradutora, eu trabalho freela, então eu não tenho esse problema, assim, eu posso morar em qualquer lugar que eu consigo trabalhar tranquilamente. E quando eu vi, assim, todo o cuidado e toda a correria que ele fez, né, eu falei, cara, fora isso, eu tinha gostado muito dele. Falei, eu vou tentar. E eu fui, com os documentos e tudo já, tá? Pra casar. Ele me ajudou, a tirar algumas coisas e tal. Fomos pra Turquia. Chegando lá, a primeira coisa que eu fiquei bem entediada, porque não era em Istambul, eu não ia conhecer Istambul, era um lugar bem distante, muito, muito, muito longe, nunca chegava. E era um vilarejo, assim, quando eu cheguei, que assim, sei lá, todo mundo sabia da vida de todo mundo, porque tinha poucas pessoas. Eu cheguei lá, já fui direto pra casa da família dele, tomei chai, me deram muita comida. E depois ele me mostrou toda a casa dele, né? Tinha uma parte de fora da casa que tinham animais, né? E era bem grande, assim, era montanhas e árvores bem grande, tinha animais. E eu lembro dele ter falado, ó, aquela parte, né? Eu cuido dos animais, tal. Tem gente que faz isso pra mim, mas eu não quero te levar lá agora porque eu acho que você não tem habilidade com isso, a gente tem que ir com o tempo pra eu te mostrar, explicar tudo direitinho. Então, por enquanto, né, você vê aqui, né, como que é, mostrou assim de longe e mostrou a casa dele por dentro pra mim. Mostrou todos os cômodos. Uma coisa que eu achei estranho é que ele andava com um chumaço de chaves na mão. E aí, cada porta da casa dele era trancada, assim, cada cômodo era trancado, até a cozinha era trancada. A sala, é, o banheiro, os quartos, eles eram todos trancados e a chave sempre estava com ele. Ele colocava assim na barguia da calça. O único alerta que ele deixou é que não era para eu ficar andando muito fora, porque tinha alguns animais selvagens e ele já tinha experiência com isso, mas ele não queria que eu me machucasse. Bom, eu cheguei lá e já todo mundo já começou com os preparativos do casamento. Então, na verdade, eu não ficava praticamente nada na casa dele, ficava mais na casa da família. Porque tinha que ver, né, antes do casamento, eles eram tradicionalíssimos, então tinha que fazer o noivado, tinha toda uma preparação, e roupa, e coisas que eu tinha que escolher. Então, eu passei, assim, umas 2 semanas nessa coisa, sabe? De organizar tudo isso, tanto do noivado como depois do casamento. No meio dessa correria toda, a mãe dele passou muito mal e acabou indo pro hospital, tendo que ficar 2 dias lá no hospital. E ele achou que seria melhor eu ficar em casa esperando ele pra não me estressar, que não era necessário. Então ele foi, né? Ficou com a mãe, me deixou na casa, só com a porta do meu quarto aberta e pra sair também. E eu fiquei muito entediada, né? Eu fui ficando assim. Sabe quando você vai pesquisando, olhando tudo na casa, não tem nada pra fazer, enfim. E eu resolvi ir pro lado de fora da casa. Eu lembrei que ele tinha falado dos animais selvagens, mas eu não achei que eu fosse ter algum perigo por causa disso. E aí eu comecei a andar, vi que tinha uma parte que tinha as galinhas, tal. E tinha uma edícula do lado de fora. Eu escutei um barulho. Primeiro eu achei que era da minha cabeça. Mas depois eu escutei um barulho como se alguém estivesse batendo assim na porta, sabe? E aí eu falei, mas gente, tem alguém aqui. Eu cheguei mais perto e aí eu só sabia falar merhaba. Merhaba. E eu vi que a mulher, era uma voz de mulher. E ela falava em turco. E eu não entendia nada. E eu comecei a ficar desesperada, porque ela não estava falando tranquilamente. Pelo que eu entendi, ela não conseguia abrir a porta. Aquilo foi me desesperando. Eu mandei mensagem pra ele, eu falei, tem alguém trancado aqui no fundo da sua casa, o que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, manda alguém vir aqui, já que você tá com a sua mãe, manda alguém vir aqui ajudar essa mulher, o que tá acontecendo? Ele muito calmo,
pediu para eu ficar tranquila, que era uma tia da família que vivia lá e que ela tinha alguns problemas bem leves, mas tinha alguns problemas psicológicos e que sempre ia alguém lá visitar ela e ele pagava pessoas para cuidar e que era para eu não tentar abrir a porta porque ela podia estranhar e fazer alguma coisa. E pra eu ficar tranquila, que ela era super bem cuidada e tal, e que ele não tinha me contado, porque era uma parte meio que obscura da família, que ele não queria contar dessa forma, que depois ele ia sentar e explicar comigo e tal. Me deu uma coisa assim, eu não acreditei, assim. E eu queria abrir ali, sabe? Mas não conseguia, não tinha chave. Eu também não ia arrombar depois ele chegar e falar que tava lá arrombado. E eu falei, não, mas vem alguém aqui visitar ela hoje? Já veio alguém? Porque assim, ela não pode sair? Como assim, né? Que negócio estranho. E ele, não, fica tranquilo, eu vou aí à noite trocar de roupa, tomar um banho. E aí eu te apresento ela, você conhece ela com mais segurança. Mas assim, gente, eu fiquei assim. Eu não fiquei bem, porque tinha uma pessoa ali que. Não sei se ela precisasse de alguma coisa. Ela tava trancada. Ele veio à noite, na maior calma possível. Abriu lá. E quando ele abriu, essa mulher tava num estado. Umas roupas velhas, eu não vi, parecia que não tinha comida sempre. Não tinha nada bem cuidado. Eu olhei pra cara dele, eu falei: você falou que tem alguém que cuida dela, que vocês cuidam, mas ela tá aqui, parece que ela tá jogada. Como assim? E a mulher, quando viu, ela veio pra falar comigo, mas quando ela viu ele, ela simplesmente silenciou. Ela não falava nada, ela não se mexia. E eu via que ele falava, fala oi, né, não sei o quê. E a mulher não tinha reação. Eu achei aquilo muito estranho. E aí ele mostrou as pessoas da família dele que iam lá cuidar dela, a mulher que ele pagava também pra cuidar dela. Eu não me senti bem. Eu falei, mas por que que ela não faz parte da família com vocês? Por que que ela tá aqui isolada desse jeito? Eu comecei a questionar ele, a bater de frente, de frente, de frente. Eu via que ela tava... que ela queria me falar algo com os olhos, eu percebia, mas ela não falava. Até porque eu não ia entender a turco. Quando eu comecei, eu confrontei ele mesmo. Foi a nossa primeira briga, assim. Ele falou que eu tava desequilibrando ele, que ele não tava bem, que ele já tava com a mãe dele no hospital, que ele não sabia se ela ia ter que fazer uma cirurgia, se ela não ia ter que fazer. Que ele não tinha cabeça pra isso agora, que ele já tinha explicado. E que se eu não tava querendo acreditar, o problema era meu. E que ele não tinha tempo pra isso, e que ele ia me deixar no quarto da casa até ele voltar. Só que ele não me deixou no quarto da casa livre. Ele fechou a porta do quarto e me deixou trancada dentro do quarto. Porque disse que ele não tinha tempo, não tinha energia para mim naquela hora. E que eu estava atrapalhando uma coisa que já estava ruim para ele, que era a mãe dele. E que ele ia me deixar lá até resolver a situação e que eu pensasse em tudo que eu tinha feito. Ele me deixou como se eu fosse uma criança trancada dentro do quarto. E sem o meu celular. Eu não acreditei que eu estava passando aquilo. Eu não acreditei. E dentro desse quarto eu fiquei desesperada, porque eu fiquei pensando, mas quando que ele vai abrir esse quarto? E aí eu já comecei a lembrar do que a ex-esposa tinha falado pra mim pela internet. Eu falei, meu Deus, como eu fui burra. Como eu fui burra, eu não acredito. Eu entrei numa encruzilhada, eu não sei o que eu vou fazer agora da minha vida. O que esse homem vai fazer comigo? A única coisa que eu podia fazer dentro desse quarto era rezar. E foi isso que eu fiz. E aí eu lembrei da minha mãezinha, que já não está mais com a gente. Dela falando que quando a gente tem algum inimigo, ou quando alguém quer fazer o mal pra gente, a melhor coisa que a gente pode fazer é fingir que tá tudo bem. E ir engolindo as coisas, assim, pra se sair daquilo.
Foi mais ou menos isso que veio na minha cabeça e eu decidi que eu ia agir como se tudo tivesse normal, porque depois daquilo que ele tinha feito, eu queria ir embora, eu não queria mais casar. Eu sou uma pessoa que qualquer coisinha que acontece, eu já dou 50 pés para trás e para mim aquilo tinha sido muito. Eu não queria mais, então eu comecei a pensar em um jeito que eu já queria sair dali, eu já nem queria saber o que estava acontecendo. Então eu pensei, olha, eu vou ficar calma, ele vai abrir essa porta, alguma hora ele vai abrir. Então eu vou ficar calma, eu vou fingir que nada aconteceu. Acho que a melhor forma de tratar uma pessoa que faz isso é fingir que tá tudo bem, pelo menos até você sair do contato dessa pessoa. E outro dia de manhã, ele abriu o quarto, a porta do quarto. Eu só passei a noite, eu só dormi. Mas mesmo assim, ele falou que ia ficar mais um tempo com a mãe dele, se eu já tinha pensado na situação. E aí eu fingi, eu falei, não, desculpa, eu fui muito grossa, eu tenho que confiar em você. Tipo, fiz mesmo. Eu tava me tremendo por dentro, sabe? Mas eu fingi, eu fingi. E eu fingi tanto, assim, deixei ele tão seguro de que aquele castigo tinha resolvido, que ele falou: agora sim, que bom que a gente tá se entendendo, é por isso que eu escolhi você, eu sabia que você era essa mulher que ia me escutar e não sei o quê. Como ele ainda ia ficar mais um dia com a mãe dele, se eu poderia visitar também a tia dele na edícula. E esse tempo, né, que ele ficou comigo lá na casa, eu fui assim, a anjo, a pessoa calma, tranquila, submissa, sim, é isso, mil perdão. Cheguei até a ajoelhar, fiz, entendeu? Fiz mesmo a cega. Até ele ver que, sei lá, que eu já estava envolvida em toda a situação. E aí eu perguntei se eu podia visitar, né, a tia dele lá na edícula. Se eu podia cuidar dela pelo menos esse dia que ele tava com a mãe. Ele me devolveu o celular, de tanto que eu fui assim, né, acolhedora e submissa, ele me devolveu o celular. Falou que ia ficar mais um dia lá com a mãe dele, que eu podia ficar pela casa. Achou que era muito perigoso me dar a chave da edícula, porque às vezes ela tinha alguns transtornos e poderia ir pra cima de mim e querer fugir. E eu falei, ok, não, imagina, eu não vou lá, eu vou ficar aqui. E aí eu lembro de uma frase que ele falou que todas as famílias têm alguns segredos e que eu devia estar pronta, né, para compartilhar isso com ele, porque quando a gente ama uma pessoa, a gente confia e vai até o fim em qualquer situação que aconteça. Eu fiquei com muito medo dessa frase, porque eu fiquei pensando, sei lá, o que que ele tá querendo dizer com isso? Qualquer coisa que ele fizer aqui, eu vou ter que aceitar? Eu já tava, assim, querendo descobrir, porque pra mim tinha alguma coisa errada naquela tia, tinha alguma coisa errada. Foi aí que me deu um estalo e eu resolvi mandar mensagem pra ex-esposa que tinha me alertado da primeira vez. E a ex-esposa me mostrou que ela morava muito perto. Me mostrou fotos com datas de que ele estava indo lá enquanto ele estava falando comigo. Que ela não era a ex-esposa, que ela era a segunda esposa casada só no religioso. E que a primeira esposa era a moça que estava lá dentro daquela edícula. Que eu não escutei ela e que agora eu ia pagar por isso. Porque aquela moça estava ali presa e que ela vivia nas piores condições. E que a segunda esposa tinha muito medo
denunciar isso, porque ela também sofria tudo aquilo que ela me mandou nas fotos e que eu não quis acreditar. Ela começou a me mandar fotos da moça que estava lá dentro com ele de noiva. Eu demorei assim umas 2 horas para conciliar, eu não conseguia. Porque eu queria sair dali, eu não sabia como. Eu tava com tudo pronto para casar. Eu já não sabia. Eu já tava com Eu não sei da onde que eu arrumei equilíbrio, porque eu tinha que arrumar um jeito de sair dali e eu tinha que ficar tranquila. Eu não podia transparecer para ele de que eu não tava confiando, de que eu ia fugir. Eu não sei. Eu não sei como que Deus fez, mas eu já mandei mensagem para uma amiga que eu tinha em Istambul. Contei toda a situação, falei que eu ia precisar, que ela me convidasse para ir para lá, que desse um jeito de eu ir. Fui até a edícula, gravei. Só falava meio babatia lá e eu gravei a mulher falando. E aí coloquei algumas palavras no Google para ela falar ou pedir socorro e eu gravei. Eu não tinha como tirar ela de lá. E aí a minha amiga falou que a gente podia mandar esses vídeos no consulado e contar tudo no consulado. Tipo, eu ia embora, assim. Eu só tinha que dar um jeito de sair de lá. Mas eu ainda tava na minha cabeça que eu não sei porque eu ainda não tinha uma confirmação de que tudo aquilo podia ser real, eu não tava acreditando. E até porque ele fez eu tirar os documentos e ele não ia poder casar de novo, porque se ele era casado com uma, ele não poderia casar 2 vezes no cartório. E no outro dia ele me deu a confirmação final que eu falei, bom, a gente vai casar primeiro no civil. E aí ele falou que não, que a gente ia fazer só as cerimônias de noivado e casar no religioso, que o civil ele tinha um pouco de trauma pelo que aconteceu com a primeira esposa e que depois de 1 ano ou mais talvez a gente casasse no civil. Foi aí que veio a última confirmação. Que ela tava falando a verdade. A ex-esposa que na verdade era esposa dele, tava falando a verdade, porque ele não poderia casar de novo. E ele tava numa gana de casar comigo. Como assim ele não queria casar no cartório, na parte de documento mesmo, no civil? Eu sei que eu nunca rezei tanto pra Deus, para que ele não desconfiasse de mim. Eu fui a pessoa mais doce, mais submissa, até ajoelhar pra ele, lavar o pé, eu fazia tudo pra ele. Eu fiz isso por alguns dias para ele não confiar e desesperada com aquela mulher que tava lá fora, que de vez em quando eu via que alguém entrava lá para cuidar dela e que a família dele tava sabendo. E depois de muita oração, eu virei um dia para ele e falei que eu tinha uma amiga em Istambul, que eu queria muito visitar ela. E se ele deixasse eu ir, isso ia criar uma confiança maior entre a gente. Porque eu também queria andar por outros lugares da Turquia sem ele, que era importante pra mim entender isso, que eu já tinha entendido várias coisas dele e que essa minha amiga era casada com um turco tradicional, que ele poderia conversar com ele. Eu tava com muito medo dele negar e falar que eu só podia ficar ali dentro daquela casa. Eu não sei, um sinal divino, um sinal de Deus. Ele falou que eu poderia ir, que ele ia me levar, me deixar lá um dia e no outro dia ele me buscava. Gente, foi um alívio, foi um alívio. Nossa, eu agradecia, eu rezava, eu não sabia mais. Porque eu tinha certeza, eu tava com medo de eu ficar presa igual a outra, ou enfim, eu não sabia o que eu poderia passar. Eu só tinha visto uma mulher em condições precárias, que ficava ali, eu não sei, olha. Chegou o grande dia. Eu fui pra casa da minha amiga. Ele me deixou lá. A gente foi pro consulado. Contou tudo. Ali ela me levou para casa da família do marido dela, que era em uma outra região da Turquia, não era em Istambul, até eu conseguir remanejar a minha passagem de volta.
Só que a passagem estava no nome dele. E assim que eu sumi, ele cancelou a volta. Então eu tive que me virar, mandar mensagem para minha mãe, mandar mensagem para todo mundo para conseguir dinheiro para comprar passagem para voltar. E enquanto isso, eu ficava indo de casa em outras regiões, de parentes do turco da minha amiga. Graças a Deus, deu certo. E eu voltei. E tô aqui para contar a história para vocês. E aí, manas, o quanto de mulher que eu recebo no meu direct com mensagem de que o estrangeiro é divorciado, mas que não tem certeza, mas que a esposa ou a namorada mandou mensagem, mas que a noiva mandou mensagem, mas que ela quer que eu separe dele, ela tá fazendo isso pra eu separar dele. O que eu recebo de mensagem assim no meu direct, aonde vocês acham que ela errou? Porque ela era uma pessoa bem desconfiada, né? O que vocês fariam no lugar dessa mulher? Qual era o objetivo desse homem em ter mais uma esposa, uma que ele não cuidava em uma edícula, que a gente nem sabe se queria ficar com ele ou não, que ele nem falava que era esposa, falava que era uma tia. A outra que morava perto e que era maltratada por ele, e mesmo assim não conseguia sair da situação. E agora uma brasileira. Qual era o objetivo final desse homem? Deixe nos comentários e até a próxima história do canal.